E nesse vídeo vamos falar um pouco da importância do teste da orelhinha, termo técnico TAN, triagem auditiva neonatal, com a professora fonoaudióloga Aline Bovolini. Vamos lá? Estamos aqui com a professora doutora Aline Bovolini, especialista da área de audiologia, da fonoaudiologia, claro. A primeira pergunta é: nós sabemos que o teste da orelhinha tem uma grande importância na detectação precoce de problemas auditivos. Mas o que é o teste da orelhinha e como é realizado? A senhora pode falar um pouquinho? Posso. O teste da orelhinha é um teste que vai avaliar um órgão específico da audição, que é a cóclea. Então, a cóclea, quando a gente introduz um som para ela devolve esse som com uma outra intensidade. E essa devolução desse outro som é que traz a resposta de que se a cóclea está funcionando ou não. Tá? Esse teste é realizado em algumas frequências, geralmente as frequências de 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz, porque são as frequências de maior quantidade de fonemas inseridos dela, que são os fonemas, o som da nossa língua. A segunda pergunta é: por que é importante realizar o teste no primeiro mês de vida, principalmente nas primeiras 24 a 48 horas de vida do bebê? O que acontece, pessoal? Por ser um teste que vai dizer como esse órgão da audição está funcionando, quanto antes a gente realiza essa avaliação, quanto antes a gente sabe se esse paciente tem essa cóclea funcionando ou não. Se a cóclea estiver funcionando, ela vai transformar a onda sonora em impulso elétrico e aí vai chegar no cérebro e o cérebro vai ouvir, que quem ouve de verdade é o cérebro. A cóclea só transforma a onda sonora em impulso elétrico. Tá? Então, quanto antes é feita esse diagnóstico, antes de ser feita essa detecção de alteração coclear, antes a gente vai ter uma intervenção que precisa ser realizada. Existe alguma preparação que deva ser feita antes de realizar o teste? Na verdade, o que precisa ser feito durante a triagem auditiva neonatal é que ela seja realizada num ambiente silencioso. Tá? Então, geralmente, quando a gente tem a mãe está no quarto, a gente realiza ele lá no próprio quarto onde ela está na maternidade. Se a criança está dentro da UTI neonatal, a gente não pode tirar ela da UTI. Então, a gente faz o teste numa área mais isolada, com a incubadora num ponto mais quietinho. Por quê? A emissões acústicas, ela devolve, a cóclea devolve um som que ele é muito fraquinho. Por ele ser muito fraquinho, qualquer ruído do ambiente pode fazer com que apareça um falso positivo, dizendo que o paciente é surdo, quando na verdade ele não é. Após o primeiro teste obter o resultado normal, é possível que depois de um tempo os pais possam observar sinais de uma possível perda auditiva? Sim. A emissões acústicas, pessoal, ela é o primeiro passo da investigação. Por quê? Existem uma série de alterações que são genéticas e que causam uma perda degenerativa. Então, a primeira emissão acústicas pode estar presente, mas no decorrer do desenvolvimento dessa criança, essa surdez pode aparecer. E o que tem de sinais e sintomas? Quando a criança não se assusta com som forte, então bateu uma porta do lado dela e ela não reagiu. Caiu um raio, um trovão, não reagiu. Um sinal que é muito importante para os pais perceberem é se o que acontece? Quando uma criança está chorando e você fala com ela, e é uma voz familiar, a criança tem uma tendência de ir se acalmando. Se você está ali falando com a criança e ela permanece chorando porque ela não te viu, pode ser um sinal de surdez. Além de ser utilizado como prevenção em relação à saúde auditiva, o exame também pode estar ligado a prevenções de outras áreas fonoaudiológicas? Sim. A emissões acústicas é muito importante para detectar alterações causadas por medicações, né? Então são os ototóxicos. Ela pode ser utilizada para ajudar pacientes, trabalhadores, né? Então, se eu tenho um indivíduo que vai entrar para trabalhar numa área que tem um ruído ocupacional grande, o ideal é que seja feita emissões acústicas para ver se esse sistema é forte para se defender do ruído. Claro, no uso do EPI. E quais são os principais sinais de alerta que os pais podem observar na audição dos bebês? Então, quando é recém-nascido, quando é uma criança pequena até 1 ano, é como eu disse, é uma criança que precisa de uma confirmação visual para começar a se acalmar. É uma criança que quando tem um som muito forte,
não se assusta. E assim você fala com ela faz, que ela tem uma chance de ter uma deficiência auditiva ou uma inabilidade de ouvir. Certo. E quando o resultado é insatisfatório, o exame deve ser feito em até 30 dias. Caso apresente o mesmo resultado, o paciente é encaminhado para uma avaliação audiológica completa. Como funciona uma avaliação em pacientes recém-nascidos? Então, assim, fez a primeira emissões, deu ausente. Passou 30 dias, repetiu. Na verdade, o que acontece? Fez a primeira emissões, falhou, 48 horas depois a gente repete ela de novo. Tá? Por quê? Porque pode ser que tenha ficado secreção dentro do ouvido do paciente. Quando a gente nasce, tem um líquido que protege a nossa pele. E esse líquido às vezes escorre e fica parado dentro da orelha. E aí o som não chega para a cóclea, porque esse líquido está lá. Depois de 48 horas, acontece uma reabsorção natural. Repetiu. Está com a orelhinha seca, ainda está ausente, aí é feito o que a gente chama de avaliação diagnóstica, porque por enquanto está acontecendo uma triagem. E aí sim, eu vou fazer uma emissões autoacústicas com equipamento que faz diagnóstico e vou introduzir um outro tipo de equipamento que é o BERA, né, que é uma avaliação eletrofisiológica, que serve para avaliar o nervo auditivo, porque o nervo é a ponte entre a cóclea e o cérebro. Porque às vezes a cóclea está funcionando, está transformando a onda sonora em impulso elétrico, mas o nervo não está transformando, não está sendo capaz de transportar esse impulso elétrico para o cérebro. Se eu tiver uma lesão aqui, aí eu não consigo ouvir de jeito nenhum. Então aí é feito o BERA, né, que também é chamado de potencial evocado auditivo do tronco cefálico, para saber se o problema, ao invés de ser na cóclea, é no nervo. Sabendo que a saúde auditiva na primeira infância tem grande importância para o desenvolvimento da criança, o que o teste da orelhinha auxilia na detecção precoce de possíveis problemas. São recomendadas intervenções rápidas para minimizar os impactos no desenvolvimento da criança. Quais são essas possíveis intervenções? Então, assim, fiz todo esse processo. Tenho certeza absoluta. Só que tem um detalhe. Além desses testes objetivos, a gente faz uma bateria comportamental. Tá? Por quê? Porque eu preciso saber o quanto eu tenho realmente de audição e se eu tenho audição. Então eu vou fazer testes comportamentais para esse indivíduo. Digamos que falhou na emissões diagnóstico, falhou no BERA diagnóstico, falhou no comportamental, eu sei que esse paciente ele tem uma perda profunda. Tá? Como a gente tem uma possibilidade hoje de fazer a protetização com o implante coclear, é recomendado isso. O paciente que falhou em todos esses testes, foi tentado por um aparelho auditivo e não teve resposta do aparelho, esse paciente é encaminhado para implante coclear. Só que durante este processo, ele já vai sendo posto para a terapia fonoaudiológica de linguagem, para que ele vá aprendendo a falar mesmo sem ouvir. Tá? Então a gente tem uma área da fono que chama audiologia educacional, que a função dela é essa, é permitir que durante esse processo, entre o diagnóstico e a colocação ou do aparelho auditivo ou do implante coclear, esse cérebro já vai sendo estimulado para receber linguagem, seja ela oral, seja a língua brasileira de sinais, seja a língua escrita, tá? Então tem todo esse processo acontecendo, mesmo porque assim, o implante ele não faz milagre. Se você não preparar esse cérebro para receber a onda sonora, o implante em si não vai fazer efeito nenhum, tá? O teste da orelhinha pode ser realizado pelo fonoaudiólogo e pelo otorrinolaringologista. Considerando as diferenças entre as especialidades dessas profissões, existe alguma diferença quando o teste é realizado por cada profissional? Na verdade, não deveria existir. O que tem de diferença é o médico vai dar seguimento, por exemplo, ele vai complementar o que a gente fez. Porque a fono, por exemplo, não pode pedir o BERA com sedação. Quem vai fazer essa solicitação vai ser o otorrino. A parte diagnóstica da aplicação do teste deveria ser exatamente igual nas duas especialidades. O que o médico tem de vantagem? Ele pode ver, por exemplo, digamos que o paciente deu muito azar, o bebê deu muito azar e nasceu com uma perfuração timpânica. Então, antes de repetir o teste, vai ser feita uma intervenção médica para essa perfuração do tímpano. E a fono para nisso aqui, fez diagnóstico, falhou, tem que chegar e testar todas as possibilidades para ver o que está causando essa ausência de emissões autoacústicas. Existe algum mito sobre o teste que possa fazer os responsáveis ter receio de realizar o exame? Então, ele é um teste que ele não é invasivo, né? Então,
a única mito que se carrega é, infelizmente, esse de que se fez emissões autoacústicas na maternidade e deu presente, isso vai garantir que essa pessoa seja ouvinte pelo resto da vida inteira. Isso é um grande mito que tem que ser combatido. Porque é assim, como eu falei para vocês no começo, existe a possibilidade de ter patologias degenerativas. Então, o primeiro teste pode ter dado positivo, pode ter dado que o paciente é ouvinte, mas eu tenho que fazer um acompanhamento, prestando atenção naqueles sinais comportamentais, para ver se essa criança não está tendo uma diminuição da audição. Então, ter emissões autoacústicas presente no primeiro teste não significa que o meu paciente é ouvinte ou que ele vai permanecer ouvinte pela vida toda. Tá bom? Certo. Tá bom, pronto, muito obrigada. A gente agradece muito, foi muito bom saber entender, né, como funciona o teste da orelhinha. Fico feliz. E qualquer dúvida, estamos aqui à disposição. Obrigada. Muito obrigada. Tchau.